De volta já aqui com o Bem Assim. Olha só, pessoal, você já ouviu falar em radiologia intervencionista? Recentemente aconteceu o maior congresso mundial sobre esse tema e um profissional alagoano daqui participou. Ele já está aqui no estúdio e vai contar pra gente tudo sobre esse tema. Dr. Bruno Freitas, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim, cirurgião endovascular. Acertei? Isso. Obrigada, muito bom dia, doutor. Ana. Meu nome é Bruno, sou cirurgião endovascular em radiologia intervencionista. É um prazer estar aqui com você e com a nossa audiência. Vamos começar explicando o que é a radiologia intervencionista. Pelo que eu li, é uma área nova, né, na medicina, se assim a gente pode dizer. A cirurgia endovascular e a radiologia intervencionista estão dentro do campo da chamada cirurgia minimamente invasiva. Sim. Ao longo do tempo, uma das missões da medicina é intervir o mínimo possível nos pacientes e sempre que possível com o menor dano. Então, em todas as áreas da medicina, há uma busca constante de intervir de maneira menos agressiva, menos cruenta. A nossa população, assim como a população mundial, está envelhecendo e, obviamente, também com doenças associadas, diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, triglicerídeos, algumas outras doenças crônicas estão ficando cada vez mais prevalentes na nossa população e essa população é fragilizada. Então, é necessário que a medicina se adapte ao paciente, buscando alternativas para tratar doenças e situações que muitas das vezes são muito graves e com risco iminente de vida e integridade física de maneira menos agressiva. E a cirurgia endovascular e a angiorradiologia intervencionista é uma especialidade que tem aí em torno de 25 anos, 30 anos. Eu comecei com o começo dela e que busca tratar boa parte das doenças graves endovasculares, tromboses, aneurismas, isquemias críticas, embolias pulmonares, por exemplo, através de métodos menos invasivos e que possam oferecer pacientes uma alternativa de retorno às suas atividades habituais mais rápido, com menos sofrimento e demandando menos estrutura hospitalar. A gente poderia falar então que são tratamentos, quando se utiliza da radiologia intervencionista, mais rápidos e mais eficazes? Eu acho que o foco inicial, claro que a gente busca sempre mais eficiência e mais rapidez. Mas eu creio que o foco inicial do desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva é ser menos agressivo e garantir uma chance de sobrevida maior. Acaba que o tempo é uma consequência secundária. Claro, anestesia não é vitamina e se a gente puder operar mais rápido é melhor. E acaba que no final das contas acaba sendo mais rápido. Mas o foco inicial é ser menos agressivo, é ser menos intrusivo dentro do paciente e garantir ao paciente uma condição de sobrevida e de retorno às suas atividades habituais maiores. Então, isso é o que aqui do ponto de vista de performance, para a gente como médico é o mais importante. É o que mais vale, né? O senhor citou aí alguns exemplos, né, doutor Bruno? Então, a gente também percebe que a radiologia intervencionista, ela tem uma ampla área de atuação, né? Muito grande. A gente, os procedimentos minimamente invasivos, da cabeça até o pé, teoricamente, tem se desenvolvido. Então, por exemplo, tratamentos de aneurismas, onde você teria, por exemplo, os vasos são as regiões do corpo mais protegidas. Então, para que eu possa, por exemplo, acessar um aneurisma de aorta, a aorta significa mãe, é a mãe de todos os vasos, de todas as artérias do corpo. Então, para eu poder acessar a aorta, abrindo o abdômen, eu tenho que passar por inúmeras vísceras e ela está exatamente por trás de todas elas. Então, apenas para acessar o vaso e iniciar o procedimento principal na cirurgia convencional, eu tenho que estar mexendo em várias vísceras e, obviamente, tudo aquilo que eu retirei, eu tenho que colocar de volta. Com o tratamento endovascular, eu consigo, através de acessos por vasos da virilha, liberar caninhos por dentro do vaso através de catéteres e tratar esse paciente sem precisar abri-lo. A gente tem até um vídeo, acho que a gente pode chamar esse vídeo? O primeiro vídeo, por exemplo, é para a trombose. Então, normalmente na trombose eu teria que acessar vasos, abrir o vaso, retirar esse trombo, mas com esse tipo de técnica, por exemplo, a gente pode introduzir um catéter específico. Esse catéter gira a 40, 60 mil rotações por minuto e à medida que ele vai girando, por exemplo, ele vai aspirando, fragmentando e retirando os trombos e coágulos de dentro do vaso. E isso é feito através de um furinho. Um furinho na virilha, esse furinho é guiado por ultrassom. A maior parte das cirurgias anteriores, além de ter o corte e tudo, são por anestesia geral, sangram mais.
através desse tipo de procedimento eu consigo fazer 80%, 90% dos pacientes podem ser feitos procedimento com anestesia local e sedação. Então são pacientes que iriam demandar vários dias de UTI, na maior parte das vezes os pacientes sequer precisam ir para a UTI, quando eles precisam é para passar uma noite, serem monitorizados, ou seja, o grande foco aqui, literalmente, é você tratar pacientes que estão numa condição muito grave, Sim. de um risco muito elevado e que às vezes já são pacientes idosos, obesos, diabéticos, com função renal prejudicada, o coraçãozinho já não é um coraçãozinho 100% e você consegue tratar de maneira eficiente, de maneira adequada, restabelecendo o fluxo e fazendo com que a chance desse paciente sobreviver com uma condição melhor aumenta bastante com um procedimento menos agressivo. Então, a base da cirurgia endovascular e da angiorradiologia intervencionista é oferecer ao paciente, em diversas situações, tratamentos que sejam menos agressivos, menos invasivos e que sejam eficientes no tratamento da sua condição, que muitas das vezes, pela característica da doença cardiovascular, pegam os pacientes de surpresa. Sim. Não é? De repente aparece, né, De repente, doutor? por exemplo, numa cidade do tamanho de Maceió, certamente nós vamos ter alguém que hoje vai, infelizmente, ter uma trombose, ter um aneurisma roto. E essa pessoa ontem saiu, levou seus filhos à escola, foi fazer seus afazeres Vida diários normal. e vivia uma vida aparentemente normal, porque essas doenças costumam ser oligossintomáticas. Eu não sei se a gente tem mais material aí que a gente possa mostrar. Tem sim. Tem então, por sim. exemplo, uma das condições que mata 300 a 400 mil pacientes por ano nos Estados Unidos é a embolia pulmonar. Nós temos uma série de situações onde a pessoa faz um procedimento e, infelizmente, esse vídeo a gente já... Pronto, esse aí. Esse daí. E aí o que acontece? Aqui a gente está com um cateterzinho entrando por um vaso do pescoço, Sim. passando com esse catéter através do coração, entrando numa artéria do pulmão e vamos aspirar esses trombos que estão entupindo e matando essa pessoa de embolia pulmonar. Muitas são as situações onde a gente, por exemplo, encontra pacientes jovens que vão fazer plásticas, cirurgias de mama e tal. De repente, isso sai muito na mídia, né? Sim. E aí, de repente, a embolia pulmonar, o pós-parto e tal. Aqui é uma paciente pós-parto. Passa o próximo, por favor. Pro próximo. Uma outra situação aqui, por exemplo, é de uma paciente pós-parto com uma trombose venosa profunda, extensa, que ia desde o joelhinho até lá em cima, dentro da barriga. Sim. Então, uma cirurgia para tratar uma paciente como essa iria envolver um procedimento enorme e, através de catéteres, a gente consegue estar retirando isso. Passa o próximo, por gentileza, se possível. Mais uma. Passa o próximo. Esse é o do pulmão. Esse é o do pulmão do outro lado. Então, por exemplo, essa é uma pacientezinha que de repente evoluiu com arroxeamento de todo o bracinho do lado direito, inclusive com a necrosinha do dedo. E o que acontece? O principal vaso aqui do lado direito, do canto superior direito, a gente vê que o principal vaso que irriga o braço e o cérebro do lado direito estão praticamente obstruídos. Então, aqui nesse canto inferior esquerdo, a gente vê a gente implantando um stent, que é basicamente um caninho de metal, e do lado direito, o resultado já com o vaso aberto, a irrigação ao normal. Então, essa paciente viveu uma vida normal até que num belo dia ela sentiu uma perda de força do lado direito do corpo e o bracinho esquerdo arroxeando, a mãozinha esquerda arroxeando. Eu acho que no Instagram também tem uma... Isso. Eu acho que a gente tem só mais um vídeo, doutor. Será? Vamos ver se a gente tem mais algum vídeo. Deixa eu ver se passa mais algum aí. Esse daí foi Esse é da embolia pulmonar, né? Só que é para o outro pulmão, é a mesma coisa. Certo, tá. Então, se a gente puder... Enquanto o pessoal abre o Instagram, eu estou muito impressionada, porque são problemas que são graves, né, como o senhor bem colocou aqui, e que através de catéteres, ou seja... De uma coisa relativamente simples, podem ser solucionados. Mas eu acho que o grande elan da tecnologia é com a gente pegar um tablet como esse da senhora, pegar um celular como que eu estou aqui, e através dele, por exemplo, acessar conhecimento, pagar contas em banco, resolver questões de comunicação do outro lado do mundo, ou seja, é transformar algo extremamente complexo. Eu tenho 45 anos, então sou de uma geração pré-celular, e transformar numa coisa trivial. Então, é óbvio que essas condições de saúde, um aneurisma nunca vai ser uma situação trivial, mas você conseguir transformar um tratamento altamente cruento, altamente agressivo, que demanda múltiplas transfusões, dias de UTI, um sofrimento também de recuperação maior, e conseguir oferecer aos pacientes a capacidade de oferecer um tratamento menos agressivo, menos invasivo e resolutivo.
Claro, como consequência, ele acaba, em muitas das vezes, sendo mais rápido. Sim. Né? Mas só o benefício de você poder oferecer, olha, eu não vou ter que lhe abrir, a necessidade de transformar. Agora sim, não é obviamente um milagre, é fruto de muito trabalho, de muito estudo. Você citou o CIRSE, que foi o maior congresso do mundo, né, de radiointervenção. A gente foi o único centro brasileiro contemplado com a apresentação de uma técnica que foi aprimorada aqui em Alagoas, para que a gente pudesse demonstrar essa técnica, que essa técnica por catéter e, como é que chama, também relatar o resultado de uma pesquisa com 57 pacientes seguidos ao longo de um ano. Então, obviamente, isso é tudo fruto de um esforço da comunidade acadêmica. Eu queria se for possível, o primeiro do lado direito. O terceiro. Esse aqui, isso. Vamos dar uma então, olhadinha. aqui, o que a gente está vendo aqui? Eu estou dentro do maior vaso do corpo, né? E a gente está com catéteres vindo por cima. Essa prótese que está aqui, eu não sei se eu posso me levantar. Pode sim. Eu vou deixar para o pessoal ou a tela, não sei se fica aí na tela essa imagem, pessoal, enquanto o doutor aqui se posiciona e o Marcinho também posiciona aqui a câmera. Se a gente consegue ver aqui, esse aqui é o maior vaso do corpo. Esse é aquela que a gente estava chamando de aorta, né? Eu já estou com a prótese aqui dentro, só que esse aneurisma, ele infelizmente está acometendo os vasos viscerais, as renais, as artérias que irrigam o intestino. Então, como fazer para cobrir um tubo e fechar as artérias que irrigam os órgãos? Ninguém vive sem o intestino, sem os rins. Então, a gente hoje tem próteses que tem buraquinhos dentro dela, onde eu consigo penetrar esses buraquinhos, abrir caninhos, e aí eu consigo revascularizar não só toda a aorta, mas cada vaso visceral. Então, mesmo aneurismas muito complexos hoje, que demandariam uma incisão no tórax e no abdômen, e você precisaria retirar o cano que irriga todos os órgãos e depois reimplantá-los, semanticamente falando, era como se eu fizesse um transplante de vários órgãos dentro de você mesmo. Isso é uma cirurgia monstra, que às vezes durava 6, 8, 10, 12 horas. Praticamente metade de um dia, né? Exatamente. E hoje em dia a gente consegue fazer tudo isso com punções, não é? E esses pacientes normalmente ficam, no caso desse senhor aqui, ele ficou 2 dias na UTI, no terceiro dia ele recebeu alta, ficou mais 2 dias internado e foi para casa. Olha só. Então, obviamente, para um procedimento desse tamanho, a gente está falando de anestesia geral, mas ainda assim é algo muito menos agressivo. A gente pode voltar para aquela página geral? Perdão. Vamos lá. Aí. Não sei se... Eu acho que essa imagem aqui é uma imagem importante. Então, só para a gente mostrar, aqui, olha, a gente tem um aneurisma. Para quem nunca viu um aneurisma, essa bolinha aqui, que está dentro da aorta, é um aneurisma. Vamos passar a próxima imagem? Aqui aí. Já a prótese dentro, tá vendo? Já a bifurcação para a irrigação das pernas preservada e toda a irrigação para os vasos viscerais também está preservada. Vamos voltar para o feed geral? Se for possível. Para o feed? O feed geral. Para a página principal. Para a página principal. Obrigado. Uma outra coisa que é muito importante, muitas mulheres sofrem muito de dor na menstruação. Sim. Não é? Algumas, inclusive, têm menstruações extremamente dolorosas, têm fluxos intensos, têm hemorroida associada, podem ter cólicas e dificuldade, inclusive, ao namorar com seus companheiros. E muitas não sabem, passa a próxima imagem, por favor, que isso pode ser decorrente de uma situação chamada congestão pélvica. Olha aqui a gente vê uma varize descendo pela veia ovariana. Passa a próxima, por favor. E isso vai até a pelve formar varizes que envolvem o reto, envolvem a vagina, envolvem às vezes o ânus, provocando hemorroida e podem inclusive alimentar varizes no membro. Então, através da embolização com catéter, sem precisar abrir, a senhora está vendo que eu estou entrando com catéter por uma virilha, fazendo a voltinha e fazendo o tratamento do outro lado. Passa a próxima imagem, por gentileza. Eu consigo tratar todas essas varizes pélvicas e a circulação volta ao normal. Isso aqui é um procedimento que durou 35 minutos, muito rápido, feito com anestesia local e com sedação. Vamos voltar para geral? Acho que aí eu tenho só mais uma imagem para mostrar e aí eu termino. Esta imagem aqui. Então, situações... Aqui eu estou num pé. Sim. Então, eu sou da geração onde a gente fazia cirurgias de bypass, pontes de safena, que iam no máximo até o tornozelo. Quando aquilo passava do tornozelo, os vasos eram tão pequenos que não tinha o que a gente pudesse fazer. Então, hoje, através de catéteres, eu consigo refazer a circulação de todo o pé. Podemos passar a próxima, por gentileza? E aí, situações muito difíceis, onde a gente não teria acesso, passa a próxima, por gentileza.
ir com um balãozinho, passa a próxima, por gentileza. A gente vai com um balão, tá vendo? Insuflando. Aqui eu estou embaixo do calcanhar, com um balãozinho, em vasos que tem 2 milímetros, 2,5 milímetros, muito fininhos, mas que são o que está causando a gangrena no membro. Passa o próximo, por favor. Eu vou com balãozinhos que podem descer, inclusive, até a planta. Pode passar a próxima. A próxima, perdão. Quero só mostrar a final. E aí, com isso, a gente conseguir revascularizar o membro inteiro. Passa o próximo. Imagem bonita. E aí, ao longo da perna, um vaso de excelente qualidade. Passa o próximo, por gentileza. E aqui a curvazinha do pé, não está dando para ver, mas ele está chegando até o final. Tudo isso aqui estava obstruído e isso estava provocando essa pessoa ia perder o membro. Sim. Então, o nosso país o nosso estado foi durante 11 meses o estado que mais amputou pacientes proporcionalmente no nosso país. Olha Graças só, a Deus, gente, nesse ano a gente saiu dessa posição desonrosa. Hoje ainda somos o 6º estado que mais amputa, mas com fé em Deus e muito trabalho a gente vai caminhar para sair dessa estatística ruim. E a cirurgia endovascular, a angiorradiologia intervencionista, é uma maneira de tratar desses pacientes de forma menos agressiva. A imensa maioria desses doentes são diabéticos, são pacientes que já sofrem muito, têm uma condição de saúde muito fragilizada. Pois é. Chega, doutor, sente, por favor. Queria saber quais que são as perspectivas agora sobre esse tema, mais para frente, o que a gente pode esperar? Olha, do ponto de vista do serviço que a gente coordena, a gente começou um programa de residência médica. Sim. O paciente muitas vezes tem medo quando tem residente no serviço, porque ele tem a sensação de que ele pode estar sendo, desculpa o termo que eu vou usar, cobaia de alguém, mas na realidade, a pós-graduação, tanto lato sensu como estrito sensu, é um selo de qualidade. Onde você tem a residência médica, de uma maneira geral, você tem uma qualidade de serviço mais adequada, menos idiosincrática, mais estabelecida em protocolos internacionais. Então, a gente está no primeiro ano do nosso programa de residência médica e para a comunidade, o programa de residência médica é importante porque ele despersonaliza a assistência. Em que sentido? Né? Ela deixa de ficar fulanizada dependendo de um cidadão ou dois cidadãos. Então, você forma profissionais para a comunidade Abrange, né? E garante a perpetuação daquela assistência. Se não, com outros profissionais que vão estar se formando e vão estar dando continuidade e aumentando a abrangência desse serviço. A gente, esse mês, está iniciando também, sob a coordenação, não minha, mas do Dr. Oscar, é uma honra, o programa de transplante de fígado. Então, e o serviço de angiorradiologia intervencionista está muito vinculado a isso, faz parte do grupo, não só do preparo, mas no acompanhamento dos pacientes e do tratamento de potenciais complicações. A nossa ideia a gente começou com 6, 10 pacientes operados por mês. Esse mês nós fizemos 120 pacientes, então isso dá aproximadamente 1.400 pacientes ano para um estado com 3.200.000, 3.500.000 habitantes. Isso não é pouco, não é a demanda é bem maior, mas há um esforço tanto das entidades privadas como da Secretaria de Estado. Nós somos um dos poucos estados do Brasil que tratam essa gama de enfermidades pelo SUS também. Então, isso, no estado como o nosso, no Nordeste, com tantas limitações, é um esforço conjunto, tanto da esfera pública como da esfera privada, para garantir essa assistência não só para os pacientes do mundo da medicina assistencial secundária, privada, mas também dos pacientes do SUS. Então, a nossa ideia está ampliando esse serviço, está ampliando o leque de procedimentos que a gente pode estar fazendo. Por exemplo, esse ano a gente começou as quimioembolizações. Só quem sabe, ou tem parente, ou já passou pela luta com quimioterapia, sabe da dificuldade e da luta que é. Então, você poder oferecer um tratamento quimioterápico que cause menos dano, que seja mais eficiente, que vá direto até o tumor através de catéter, isso está longe de ser trivial. E nesse caminho, são os próximos passos da caminhada para a gente estar evoluindo com esse serviço. Pois é, olha só que interessante, tá, gente? Muito, muito interessante mesmo. Essa é a radiologia intervencionista, apenas um pouquinho. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui. Poderíamos passar o resto do programa conversando, mas infelizmente não temos tempo. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pelos estudos, pela apresentação. Com certeza é algo que vai vir aí para mudar a realidade aqui do nosso estado e a gente fica muito feliz com profissionais tão competentes como o senhor. Quem quiser saber mais é só acessar lá o site da Santa Casa, tem diversas informações sobre esse tema. Muito obrigada, tá, doutor? Obrigado, Mara. Obrigado a todos.
Muito obrigada mesmo, bom dia mais uma vez. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não sai daí, porque para a gente fechar o programa, nós vamos falar sobre assessoria gratuita para quem deseja ir retomar as atividades agora, nesse momento que a gente já passou por essa fase mais crítica da pandemia. Volto já.